Bom, gente, vamos continuar o programa. Vou chamar agora a Kemi Furtado, que está em nosso estúdio, né, onde ela dá dicas de cinema, sempre com um entrevistado que conhece sobre o assunto. Aliás, é um mundo fantástico, as pessoas viajam e adoram entrevistas sobre esse tema. Vamos ver quem é o convidado de hoje. JB, Star Wars mudou a história do cinema. Isso a gente tem certeza e todo mundo sabe. São 7 filmes que foram um sucesso, grandes blockbusters, concorrendo a mais de 20 Oscars, ganhando algumas estatuetas. E hoje a gente vai falar um pouco, né, dessa história, da trajetória dos 7 filmes. E para isso, para falar de história de cinema, o que melhor do que um professor da história do cinema, né? Eu tô aqui com o Vebs Júnior, que é professor nessa área e super fã de Star Wars, não é isso, Vebs? Exatamente. Sou fã. Posso dizer que o que me fez gostar e procurar estudar cinema foi Star Wars. Nossa, é muito bacana, né? Porque eu acho que, assim, até pra mim, eu lembro que o primeiro filme que eu assisti mudou a minha visão de cinema também, né? Ele revolucionou, se tornou um ícone pop até, de cultura, né? Abrangendo vários seriados, filmes que fazem referência também. Na verdade, até o próprio Star Wars, ele vem de uma referência muito clara. O George Lucas, criador da série, ele dá graças a Deus de ter assistido o Flash Gordon, Star Trek. Então, lá fora tem essa briguinha besta de Star Wars e Star Trek, mas aqui no Brasil são praticamente os mesmos fãs, porque um entende aquela trajetória do ovo e a galinha. É mais ou menos isso. E é até um pouco confuso, né? Falando de Star Wars, da história, quem chega de repente foi ver o episódio 7, o Despertar da Força, ficou um pouco assim, ops, já tá no 7. Como assim? E o primeiro não é o primeiro, é o 4. Me conta um pouco como que foi isso, essa sequência. Bom, George Lucas, ele sempre foi um visionário, né? Na parte de criação. Talvez não tanto na direção, porque ele é meio ruim para dirigir ator. E nessa de visionário, ele criou em 77... um filme que não tinha até então capítulos. Ele era uma narrativa circular que se fechava e completava e deixava em aberto para justamente o povo ver se ia atrás. E deu certo. Ele fez um episódio... Certo. Ele fez, chamava-se apenas Star Wars. Depois eles foram nomear de episódio 4, Uma Nova Esperança. Lá em 80 ele vai fazer o Império Contra-Ataca, que é uma tragédia grega, né? Que todo mundo aponta como o melhor de toda a saga até hoje. E ele termina em 83. Eu falo as datas, eu posso estar me confundindo, porque sempre é um ano de lançamento e o ano depois no Brasil, chega né? Aqui, sim. Então 83, acho que exato, 83 era o Retorno do Jedi. Então ele começou ali porque era uma fábula faroeste espacial sobre um domínio de um império ditatorial da qual um camponês foi lá e liberta. Essa é uma visão antropológica legal de se analisar e muita gente não para. Pô, não parei pra pensar nisso, sempre achei uma coisa cósmica demais. Não, é legal. É muito Tanto que legal. Muitos classificam como mais aventura e fantasia do que ficção científica. Aí acho que vai por parte do fã, né? Cada um E sabe. cada um tem um olhar, né? Com filme acontece muito isso. Você vê um filme, às vezes você consegue captar uma coisa que outra pessoa não consegue. E eles fizeram assim, agora, tipo, você falou do 4, 5 e 6. Depois a gente teve o 1, 2, 3, né? Que foram lançados com a direção do George Lucas. Sim. E a gente teve também alguns fãs que ficaram decepcionados, alguns fãs que foram novos fãs, que foram conquistados. Mas teve alguma diferença entre o 4, 5, 6 e 1, 2 e o 3? Tem. Eu acho super interessante citar isso. Eu faço parte de uma revista eletrônica que chama sociedadejedi.com.br. É uma união de fãs, que somos eu e mais um aqui, eu de Santos, um de Cubatão, um de Sergipe, 2 do Rio de Janeiro, um Quer dizer, tem gente do Brasil inteiro e a gente se fala todo dia. E a gente gosta, né, do que a gente chama... A 1, 2, 3 é chamado de prequels, né? Prequelas, né? Que são as primárias, assim, de... Mas, assim, a grande subversão do Lucas na década de 70 para 80 foi reinventar o blockbuster. Sim. E, assim, a galera ali foi pega de surpresa porque é uma fábula que vai ao coração. Então, o que aconteceu? Chegou em 99, quando ele foi anunciar o episódio 1, 2, 3, o objetivo dele já não era uma reinvenção da linguagem, porque não tinha muito o que reinventar. Ele experimentou o quê? A bitola digital como produção e o workflow disso para pós-produção e para depois exibição.
Porque cinema é praticamente isso, produção, né, a pós-produção, a exibição, tudo isso de uma maneira digital. Então, hoje em dia, você vai num cinema, já não é mais rolo, é um DCP, né, Digital Copy Package, né? Tudo isso foi pensado pelo Lucas, porque ele queria uma revolução na produção. E o fã de Star Wars, todo saudosista da década de 80 e 70, quando chega em 90 ver, no final de 90 e 2000, ver um filme daquele, que é uma narrativa cansada, velha, porque o George Lucas ele ficou sem dirigir 30 anos, 20 anos. Isso reflete muito no diretor, porque ele é um diretor velha guarda. Ele não é igual a outros diretores, como... O maior exemplo é o episódio 7. O episódio 7, você tem o J.J. Abrams, que é um cara que vem galopante bem, talvez seja, pra mim, da atualidade, o maior diretor de ação de Hollywood, né? O Super 8 é um grande exemplo disso. Então, ele sabe, ele tem um traquejo dos dias de hoje pro cinema. Né? Essa geração de cineastas antigos, o único que se renova toda hora e Até repensa... porque ele era um fã também da franquia inicial, né? Então é muito legal isso. O JJ é fã. Sim. Ele gostava muito, fez o Star Trek, falava que não entendia muito Star Trek, ele queria Star Wars. E tá aí, ó. Sim. Dirigiu o 7, tá produzindo o 8, né? Que o Rian Johnson tá dirigindo agora. E, pô, é isso que falta às vezes o fã. O fã de Star Wars, quando ele chega no episódio 1, Jar Jar Binks, criança que atua ruim. Gente, isso não estraga. O filme ele tá lá nos seus 3 atos, é uma ação contínua. Você não vê um defeito no filme. E a gente tem agora esse 7, né, que foi lançado e que foi o maior blockbuster do ano passado. Assim, em épocas de pirataria. Isso é o grande... É o grande trunfo, né? Sim, é provar que é mais ainda um sucesso. E trouxe uma personagem feminina, a Rey, que é super forte, uma personagem muito, muito bem construída. Eu gostei bastante do 7, então tô aguardando que esse ano ainda tem lançamento de outro filme da franquia. Ele é um spin-off, né, a gente usa de termo. É um filme de Star Wars que ele acontece um pouco antes do primeiro, o episódio 4. No episódio 4, o Luke vai lá e destrói a Estrela da Morte, jogando aquele tiro, porque, como diz no filme, alguns botanianos morreram para trazer a informação da fraqueza da Estrela da Morte. Vai contar essa história dos botanianos que vão lá e roubam esse plano, né, ou a fraqueza da Estrela da Morte. Então, Star Wars, The Rogue One, que vai estrear agora em dezembro, é sobre isso. This is a rebellion, isn't it? I rebel. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Eu vou contar só um pouquinho, né, que além de ser super fã, o Vebs também tem um grupo, não é, assim... Exato. Que é muito bacana, que realiza várias ações legais. Me conta desse grupo, vocês se caracterizam totalmente, ficam totalmente diferentes. Eu já tinha cruzado com o Vebs, não sabia quem ele era, porque ele estava vestido de Darth Vader, não é isso? É isso, às vezes a gente troca as fantasias aí. Na verdade, eu faço parte de um fã-clube que se chama 501ST, é um fã-clube mundial de Star Wars, né? E o grande apelo desse fã-clube é se vestir para praticar filantropia e, por consequência, trabalhar em prol do filme, em lançamento de brinquedo, lançamento de DVD e Blu-ray, por aí vai. O 501 é um fã-clube fundado na década de 90 pelo Albin Johnson, porque a filha dele tinha câncer. Então ele tentou fazer um evento lá, no final a filha morreu e se legitimou. 501ST é um fã-clube mundial de fantasiados que vai passar por um crivo, a fantasia, de aprovação, e nós fazemos filantropia. A gente tem a guarnição, que a gente chama de pelotão, né? Que é maior. Então a gente tem o Brasil, Divisão Brasil, que vai pegar de São Paulo para baixo. Nós temos o Novo Império, que pega do Rio para cima. E se você tiver uma concentração de pelo menos 10, 12 fantasiados juntos, dá para você criar o que a gente chama de esquadrão. E aqui em Santos nós temos um esquadrão, ele chama-se Quat Drive, né? Muito legal. Quat Drive Yards, que é baseado na formação de portos, ferrovia, ABC. Pra quem não sabe, né, tem bastante coisa aqui, inclusive um Conselho Jedi também. Exatamente, era o que eu queria falar. Nós trabalhamos unificados com o Conselho Jedi, que, assim, tem Conselho Jedi no Brasil inteiro. Então, quando tem uma célula que se separa, aqui em Santos chama-se PABS. Então, quem vai procurar no Face pode colocar Conselho Jedi, PABS. Posto Avançado Baixada Santista. Então, 501ST, Quat Drive. Conselho Jedi Sampa,
Posto Avançado Baixada Santista, a gente se une em prol de fazer algumas coisas. Nós já levamos brinquedos para as crianças numa creche em São Vicente. Nós levamos também, aliás, foi na Zona Noroeste, em Santos. Levamos também uma visita para o Guilherme Álvaro, né, dos fantasiados lá. E fizemos uma campanha mundial de doação de sangue na porta do Roxy. E no dia do lançamento do episódio 7 estivemos aí, na qual tiramos fotos junto aí. É muito legal isso, porque eu acho que você brinca muito com o lúdico, você consegue trazer a fantasia e... Às vezes, assim, a pessoa teve aquele dia ruim, ou tá numa situação difícil, igual você falou no caso do banco de sangue. Às vezes a pessoa não tem essa consciência e você consegue passar uma imagem de um jeito muito leve também, né? E usando uma ferramenta que todo mundo gosta, que virou uma, né, acho que um símbolo de cinema. Tem muita gente que chama de cosplay. Eu prefiro chamar fantasia porque a palavra extrapola os limites dela mesma, né? Semânticos, assim. Há uma grande fantasia. Eu vestindo uma fantasia, existe uma grande fantasia onde? A hora que você chega num evento de Star Wars, vem uma criança e fica assim, ó. Aí você pega a criança, quando ela gosta de Star Wars, ela não tem medo, né? Algumas têm medo, principalmente do Vader. A hora que tu pega a criança e põe no colo assim, você olha pro pai, o pai tá assim também. Você fala, isso não dá pra pôr no colo, não. Mas é legal trabalhar com o lúdico. Mas é muito legal você trabalhar ainda e você ver esses fãs, tipo, desde adulto até criança, né? Assim, são os pais, os avós e os filhos. Isso é muito bacana, é muito legal. Bom, e pra quem gostou, né, que tem esse Conselho Jedi, você tem um grupo aqui que é super bacana. Quem é fã também pode entrar em contato, até porque tem essa abertura para as pessoas também se candidatarem, quem sabe, a uma vaga. Exatamente. O Conselho Jedi, basta ir lá, pedir para participar do grupo no Facebook, aí ele vai ficar por dentro de todos os eventos de Star Wars que ocorrem no ABC e na Baixada Santista. Até pedir pro pessoal do Baixada avisar quando tem evento no ABC. Do 501 já precisa da fantasia, mas no grupo do fanpage da Baixada, né, o Quat Drive, Quat com K, só curtir, tá lá também por dentro. É as duas páginas que eu peço sempre para curtir. Conselho Jedi, Posto Avançado Baixada Santista, PABS, e Quat Drive, né, do 501 ST. Bom, deu pra vocês perceberem que eu sou super fã de Star Wars, né? A minha conversa com o Vebs ia continuar durante muito tempo, até porque cinema e Star Wars são dois assuntos que ambos gostamos muito. Bom, eu queria te agradecer tanto pela sua contribuição pro cinema, né, para a história, para a gente saber mais informações, quanto também da história dos filmes e também pelo seu trabalho, que é muito bacana, essa parte filantrópica, né? Eu acho que a gente sempre precisa de mais ações assim. Precisamos, a gente quer quanto mais candidatos para estar conosco, né, em eventos filantrópicos, melhor. E algumas ações filantrópicas, né, inclusive as que o Web citou, tem outras ainda por vir, né, uma feira que vai se chamar Feira Pet Friends lá no Mendes, vocês vão estar participando, né, nos dias da feira. Me conta um pouco sobre isso e ajudando uma instituição, né, uma organização de protetores de animais, que é o Anjos de Focinho. Exatamente. O que vai acontecer? A feira vai acontecer sexta, sábado e domingo, 29, 30 de abril e 1º de maio, né, na qual estaremos ali presentes na sexta, em menor número, no sábado, em menor número, por causa que os membros, alguns trabalham até tarde, mas no domingo estaremos lá em peso para poder ajudar. Vai haver um desfile onde nós estaremos segurando alguns animais de adoção ali, vestidos de personagens, talvez. Vários filhotes lindos. Vários filhotes lindos. Né, assim, vamos torcer muito para que eles consigam uma família e é muito bacana isso. Exatamente. Então, essa feira de adoção, ela vai, para quem for, vai ajudar a gente, né, a arrecadar também, não só a ajuda da adoção dos animais, mas quem puder ajudar algumas ONGs com alimentação, né, ração, para essas ONGs não... O trabalho de ONG é muito difícil, né? Muito arrecadar esses alimentos para animal. Então, a gente está lá para ajudar também na causa animal, porque todos nós ali temos um amor gigantesco pelos animais. É isso aí, gente. Obrigado pela oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais do trabalho do 501 e do Conselho Jedi. Peço também para quem tiver vontade de saber mais de Star Wars, nós temos um site de notícias diárias, né? Vou cobrar que você veja também. Chama sociedadejedi.com.br, que eu já havia avisado, mas faltava endossar, que era sobre notícias diárias. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui no JB. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight,